Senhoras e senhores parlamentares, nós agora, dando início ao grande expediente, concedo a palavra à deputada Magda Mofato, do PR do Estado de Goiás. Vossa Excelência tem aí os 25 minutos do grande expediente. Muito obrigada, senhor presidente, meus cumprimentos, senhoras e senhores deputados. A crescente violência urbana no país, que nos assombra e a estarrece cada vez mais, requer firme enfrentamento por nós, legisladores. Dois importantes estudos sobre o tema, divulgados no ano passado, o Mapa da Violência 2014 e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam números assustadores. O brasileiro está ameaçado, acuado, temeroso, com toda a razão, por sua integridade física e a de seus amigos e familiares. Há pouco mais de 11 anos, no dia 22 de dezembro de 2013, foi promulgada a Lei número 10.826, que ficou conhecida como Estatuto do Desarmamento, inspirada e concebida pela ideologia do banimento das armas de fogo no país, sem a prévia imprescindível discussão técnica sobre seus efeitos e eficácia. Tal dispositivo legal provocou efeito oposto ao que se propunha. A violência, com o uso das armas de fogo no país, só aumentou desde então. O Estatuto do Desarmamento modificou a tutela sobre as armas de fogo no Brasil, passando a adotar como regra geral a proibição à posse e ao porte desses artefatos, com raríssimas exceções. O coroamento dessa disposição legal era o seu artigo 35, pelo qual se pretendia proibir radicalmente o comércio de armas e munição em território nacional. Esse artigo era tão polêmico, o seu teor tão questionável, que os próprios legisladores condicionaram a vigência do dispositivo à aprovação popular, por meio de referendo convocado pela própria norma para outubro de 2005. O referendo foi precedido por um intenso movimento pelo desarmamento. A campanha nacional ao desarmamento, realizada em 2004, nela, concedeu-se o prazo de 180 dias para regularização de registro ou porte perante a Polícia Federal, ou entrega de boa-fé com direito à indenização. A população acorreu em peso aos postos de recolhimento. Alagoas e Sergipe foram os campeões em recolhimento de armas. Desde então, até os dados computados em 2012, Alagoas tornou-se o estado campeão de homicídios no país e Sergipe quadruplicou suas taxas nesta modalidade de crime. Não é de causar surpresa, pois que o referendo tem explicitado a rejeição maciça da população pelo desarmamento dos cidadãos de bem. O brasileiro constatou, pela sua própria experiência, que para os criminosos tal estatuto resultaria inócuo, pois estes, que vivem ao arrepio da lei, não iriam, obviamente, se submeter à proibição do uso de armas de fogo. O resultado do referendo não deixou dúvidas quanto ao sentimento dos cidadãos em relação ao assunto. 64% dos que votaram, aproximadamente 60 milhões de brasileiros, então, disseram não ao banimento de armas. Isso se deve, principalmente, à constatação prática pelo cidadão, no seu cotidiano, da sua experiência concreta do dia a dia, da ineficácia desta regra na redução da criminalidade. O Mapa da Violência 2011
estudo nacional mais completo disponível sobre o assunto nesse período, mostrou que, em todo o ano de 2004 e nos 10 meses de 2005, em que vigoraram as restrições à posse e ao porte de armas, os números de homicídios verificados foram semelhantes aos registrados nos anos anteriores. A população brasileira não tinha, portanto, nenhum motivo para abrir mão de seu direito de autodefesa. E demonstrou isso de maneira cabal e irrefutável. De nada adiantou, no entanto, a manifestação expressa da vontade popular. Hoje, na prática, tal proibição persiste. Tamanhos os entraves burocráticos e os custos para a comercialização e o porte de armas. Isso acontece em desacordo com o próprio Estatuto do Desarmamento, que determina, no parágrafo 6º do seu artigo 4, que a autorização para a compra de armas deve ser concedida ou negada com justificativa no prazo máximo de 30 dias úteis. Dormem nas gavetas das autoridades responsáveis pelas concessões para o porte de armas centenas de requerimentos, por meses e até anos, levando à desistência muito dos interessados em adquirir tais artefatos. Após a promulgação do Estatuto, o comércio de armas de fogo e munição caiu 90% no país. Dos 2.400 estabelecimentos especializados registrados pela Polícia Federal no ano de 2000, restam apenas 280 em 2008. E não tem sido fácil reverter tal estado de coisas. Nos últimos anos, mais de 150 proposições foram feitas com este objetivo e não seguiram adiante, em razão de pressões de dezenas de grupos, nacionais e internacionais, interessados em manter o status quo. Entre essas proposições, a que mais prosperou foi o projeto de lei número 3.722, de 2012, de autoria do nobre colega deputado Rogério Peninha Mendonça, que visa disciplinar as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de fogo, de armas de fogo e munições. Nos seus 78 artigos e 3 anexos, o autor detalha, em excelente técnica legislativa, prazos para os trâmites legais necessários para obtenção do certificado de registro de armas, tipifica crimes, estabelece pena para delitos envolvendo esses artefatos, além de fixar o valor das taxas a serem cobradas para o registro e porte de armas de fogo. No ano passado, esse projeto foi uma das 3 proposições com maior número de manifestações de eleitores por meio dos canais de interação da Casa com a sociedade. A absoluta maioria dos manifestantes, cerca de 90%, disse sim ao projeto e não ao desarmamento. O projeto do deputado Rogério Peninha Mendonça começou a ser apreciado pela comissão especial criada com essa finalidade. Mas, como acontece em todo final de legislatura, a proposta foi arquivada por encontrar-se ainda em tramitação. Nossa expectativa é de que o autor agora requeira o seu desarquivamento, o que deverá acontecer nem no máximo 180 dias, após o início do ano legislativo, para que então possamos discuti-la e votá-la. Senhor presidente, nobres colegas, no que se refere a esta matéria, o Brasil está na contramão da história. A Organização das Nações Unidas realizou um amplo e profundo estudo
sobre homicídio em âmbito global e reconheceu que não há relação direta entre o acesso legal da população às armas de fogo e os índices de homicídio por uma razão óbvia. Não são as armas dos cidadãos de bem que matam, mas as do crime organizado, para o qual, como já dissemos, a lei não tem a mínima relevância. O estudo foi ainda mais longe, pois verificou-se que, se há relação estatística entre esses dois fatores, ela é inversamente proporcional. Ou seja, nos locais onde existe grande contingente de cidadãos armados, registram-se baixos índices de violência. Observemos o exemplo do Canadá, que um dia foi paradigma do ideal desarmamentista. Recentemente, numa decisão inédita sobre o tema, o Canadá abriu mão de um sistema implantado há 14 anos que obrigava o registro de todas as armas longas no país. Este registro foi dispensável por uma razão muito simples. Ficou comprovado pela experiência que as armas do cidadão de bem não eram as utilizadas para cometer crimes. Senhoras, senhores parlamentares, não podemos continuar adiando indefinidamente a própria apreciação de matéria tão relevante para a sociedade. Enquanto o cidadão de bem, o cidadão que paga seus impostos e vive dentro da lei, continua privado do mais básico direito de defesa, que é o de possuir uma arma para proteger a si e sua família. Os criminosos tornam-se cada vez mais bem aparelhados e organizados, comprometendo a paz e a segurança da sociedade. Levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, relativo a 2013, e divulgado no ano passado, aponta que uma pessoa é assassinada no Brasil a cada 10 minutos. 10 minutos. Desde o momento em que subi nesta tribuna para fazer este pronunciamento, pelo menos mais um cidadão brasileiro foi vítima de homicídio doloso. Isso é trágico, revoltante, é inaceitável. No total, 50.806 pessoas morreram assassinadas no Brasil em 2013, o que corresponde a 5,8 pessoas vitimadas a cada hora. O índice ficou em 25,2 vítimas para cada grupo de 100 mil pessoas. Um montante assustador se levarmos em conta que o percentual considerado não epidêmico pela Organização Mundial da Saúde é de 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. No meu estado, Goiás, o índice foi de 39,9 homicídios a cada 100 mil habitantes. Alagoas registrou a pior taxa do país, com 64,7 vítimas a cada 100 mil pessoas. E os melhores índices foram os de São Paulo e de Santa Catarina, com 10,8 assassinados por cada 100 mil habitantes. Deputada Magda. Sim, senhor. Possível? Pois não. Eu gostaria só parabenizar a deputada Magda pelo brilhante pronunciamento que está fazendo na tarde de hoje, principalmente pelos números que está trazendo, e parabenizar o nosso deputado Peninha, que é catarinense, que entrou com esse projeto, porque os bandidos andam armados e as pessoas de bem não têm com que se defender. Inclusive, eu trago aqui uma preocupação muito grande com o meio rural. Os
os nossos agricultores no meio rural que estão sendo assaltados, sem armas, pessoas de boa fé e os bandidos armados. Então eu quero parabenizar pelos dados que está trazendo aqui para sensibilizar todos os deputados e que o Peninha desarquive esse projeto para que a gente possa votar e dar mais segurança à sociedade e ao povo brasileiro. Aproveito a oportunidade para também parabenizar o deputado Peninha pelo maravilhoso, magnífico trabalho, profundo, muito estudado, que foi proposto. Nobre deputada Magda, Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não, meu amigo. Querida, eu primeiro estava no meu gabinete ouvindo o seu pronunciamento, cheguei aqui, vi a conclusão do nobre deputado Peninha e do deputado Maldaner, que estava falando. Cumprimentar a Vossa Excelência. Eu fui vítima de um assalto no seu estado, em Goiás, quando voltava da sua cidade aqui para Brasília, num posto de gasolina, eu e minha família. E sei da sua preocupação com o povo goiano, com o povo do estado de Goiás e com o povo brasileiro. Então, conheço a sua postura, conheço o seu mandato, o que você faz para representar o povo de Goiás e, acima de tudo, o que Vossa Excelência faz para representar aquelas pessoas de bem deste país, que lutam pelo seu espaço, por segurança, por dignidade, que lutam por saúde, por educação de melhor qualidade. O deputado Peninha, que aqui está, tem o projeto que é cumprimentado, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência terá muito a contribuir aqui no Congresso Nacional, nesse parlamento, qualifica esse parlamento a sua presença em defesa de questões que atentam contra o povo brasileiro, que é o verdadeiro interessado do nosso trabalho aqui em Brasília. Parabéns a Vossa Excelência, te cumprimento com muito carinho. Muito obrigada pelas palavras gentis. Deputada Magda, bem rapidamente, eu quero agradecer as suas palavras, também o seu belíssimo pronunciamento. Fico muito feliz por tê-la junto conosco nessa luta para mudar o Estatuto do Desarmamento, para permitir que o cidadão de bem também possa ter uma arma para se defender, não só o bandido, não só o marginal. E lhe dizer que o meu projeto 3722 já pediu desarquivamento e a semana após o Carnaval, nós estaremos um grupo de deputados numa audiência com o presidente Eduardo Cunha, pedindo que ele volte a criar a comissão especial. E quero convidá-la para essa reunião e, mais ainda, convidá-la para participar dessa comissão especial para discutir esse projeto de lei e mudar o Estatuto do Desarmamento. E fico feliz mesmo em tê-la também junto conosco, apoiando esse nosso projeto. Obrigado, deputado. Muito obrigada. Tenha certeza que com orgulho estarei fazendo parte desse grupo. Deputada Magda, Pois não. permita uma parte? Pois não, pastor. Deputada, eu quero primeiramente parabenizá-la pelo excelente discurso, dizer que Vossa Excelência brilhanta essa casa e dignifica a bancada feminina dessa casa. A sua postura em relação a esse projeto, deputado Peninha, me surpreende e faço minhas suas palavras acerca disso. Somente no nosso país as pessoas não têm condição de se defender. Hoje, ainda pela manhã, o meu estado, o estado de São Paulo, amanheceu consternado. Há menos de 2 anos morreu em São Paulo aquele menino, Vitor Hugo Deppmann. Foi assaltado na frente da casa dele, levou um tiro na cabeça por causa de um celular. Mesmo depois de ter entregue o celular na mão da pessoa. E São Paulo hoje amanheceu triste porque, infelizmente, o nosso país afrouxa as leis e o meliante que acabou fazendo isso com ele há 2 anos atrás, hoje completou 18 anos e foi solto. Então nós temos assassinos soltos e pessoas de bem presas dentro da sua casa sem poder se defender. Então, quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que tem meu apoio também a esse lindo projeto. Um abraço. Muito obrigada. De 1988, quando o Brasil escreveu sua nova Carta Magna, para cá, foram mais de 1 milhão de homicídios dolosos. É um número superior ao de 2 décadas de guerra no Vietnã. O total de mortes ocorridas em 2013 supera as vítimas do conflito da Chechênia, que durou de 94 a 96, o número de mortos só em Alagoas, de 64,7 vítimas a cada 100 mil habitantes, é semelhante ao registrado durante a guerra do Iraque. Ou seja, os cidadãos brasileiros estão submetidos a uma situação de virtual guerra urbana e das mais cruéis, sem que lhes seja dado, ao menos, o direito de legítima defesa. Senhor presidente, nobres colegas, a verdade é que vivemos numa situação muito peculiar. O legislador atribuiu ao cidadão o poder de aceitar ou rejeitar um dispositivo legal através de referendo popular. O referendo foi realizado
dentro da mais absoluta normalidade democrática. O resultado do referendo foi não ao dispositivo em questão. E o poder público, ao invés de fazer valer a vontade popular, tem lançado mão de artifícios flagrantemente ilegais para contrariá-la. Está na hora de nós, legisladores, colocarmos um basta nessa situação. A sociedade brasileira anseia pelo direito de garantir para si e para sua família a segurança que o Estado não tem sido capaz de lhe assegurar. Um bom termômetro desse anseio popular é a repercussão do projeto de lei do deputado Rogério Peninha Mendonça, que bateu recordes de aprovação popular em todos os fóruns internos de discussão na Casa, principalmente no Disque Câmara. O que não pode, em hipótese alguma, continuar a acontecer é deixarmos o cidadão brasileiro à mercê da própria sorte, sem contar sequer com a possibilidade de garantir ele mesmo sua integridade física. Quero, pois, deixar aqui registrado o meu inteiro apoio a todas as propostas que visem incrementar o aparato de segurança à disposição do cidadão, seja por meio do treinamento e aparelhamento das polícias, seja através do desenvolvimento dos serviços de inteligência e combate ao crime organizado. Nada disso justifica, no entanto, a usurpação do legítimo direito do cidadão de garantir a própria defesa, de proteger o seu lar e seus familiares, no momento que o aparato policial não está ao seu alcance. A arma, que nas mãos do bandido é uma ameaça à sociedade, nas mãos do cidadão é a garantia de paz social. Por todas essas razões, defendo o fim do desarmamento da população civil. Que cada cidadão brasileiro tenha o direito e a possibilidade de promover a própria defesa, não só com acesso legal às armas, como também com treinamento adequado e uma educação para o uso responsável dos armamentos. E quero fazer uma comparação muito simples. Quando acontece um sinistro, a gente chama o Corpo de Bombeiros, que tem a sua demora, de acordo com a distância de chegada. Porém, basicamente, todos os veículos e estabelecimentos comerciais têm a obrigação de ter extintores de incêndio, para que sejam usados até a chegada do Corpo de Bombeiros, para propriamente amenizar o sinistro. Com relação à segurança pública, muitas vezes o cidadão de bem, ao ser vítima do bandido, nem consegue chamar a polícia. E mesmo quando consegue, já é tarde. E a demora da chegada do polícia, da mesma forma, seja pela distância ou pela disponibilidade, todo o mal já foi feito. Já aconteceu o estupro, o roubo, o assalto, sem que o cidadão de bem tivesse a mínima chance de defesa. Faço questão de, como mulher, mãe, avó, manifestar a minha opinião nesse tema polêmico, sem machismo, mas sim com a certeza de estar sendo porta-voz de 64% da população que se manifestou pelo direito da legítima defesa e não morrer nas mãos de bandidos. Estou convencida de que esta é a melhor maneira de enfrentarmos com sucesso uma criminalidade cada vez mais ousada e cruel. Muito obrigada. Boa tarde. Pois não. Apenas lhe cumprimentar pelo pronunciamento e também fazer referência ao projeto do deputado Peninha. Nós do Rio Grande do Sul temos esse problema, principalmente os produtores rurais no interior, e a grande dificuldade, e esse projeto já discute essa questão, de como registrar uma arma. Hoje, ele não pode apenas na Polícia Federal, e está discriminando pessoas do interior e pessoas também pobres das vilas, dos bairros que querem fazer isso. Então, nós estamos trabalhando na mesma direção, apoiando o projeto do deputado Peninha, inclusive facilitando o registro, certo? Para que pessoas de bem, a cidade, pessoas humildes, também possam ter o registro da sua arma. Mostramos ao senhor com 82 anos de idade, né,
que foi ameaçada e teve que se defender. Hoje, ela defendeu a vida dela, matando o bandido, e hoje ela está sendo incriminada porque a arma dela não tinha registro. Imagina, foi fazer a defesa, o meliante invadiu o pequeno comércio que ela tinha, é legítima defesa. A arma não tinha o registro e ela está respondendo um processo lá no Rio Grande do Sul. Portanto, um caso de uma senhora com 82 anos de idade, ainda com vitalidade, defendeu a sua vida, está respondendo o processo. Parabéns pelo seu pronunciamento e também ao projeto, deputado Penin, que nós estamos incorporados na mesma comissão. Obrigado. Obrigado, senhor. Com certeza vamos atingir o objetivo. Muito obrigada a todas. Boa tarde. Senhoras e senhores parlamentares, cumprimentamos aqui a deputada Magda Mofato, do PR de Goiás.